O tema da nossa live de hoje é Reorganize sua casa, renove sua vida. Organização do fim de ano. Quando a Rosane me passou esse tema, eu pensei muito a respeito dele e fiz um link em relação ao começo do ano. No começo desse ano eu fiz alguns vídeos falando da questão de procrastinação, da gente deixar para frente. Eu preciso fazer atividade física, mas eu não vou fazer já. O mês que vem eu faço. E a gente sempre está inventando uma desculpa para não começar, né? Então, eu acho muito interessante essa questão da gente se preparar realmente para o final do ano, né? Essa questão da gente se preparar é fundamental e se preparar para tudo nessa vida, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo joinha. Deixa eu ajeitar aqui, que assim, você tá me vendo, tá ouvindo? Acho que tá. Acho que tá de boa. Eu comentei, Tá de boa? é, acho que antes é melhor você se apresentar, né? Para quem não te conhece ainda, a Rosane, minha irmã. Conta um pouquinho sobre você. Então, eu sou irmã da Lu, né? Como a Lu já falou, Rosane, e eu sou design de interiores e também trabalho com organização de espaços, né? De rotina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de reorganizar, né, a casa, porque essa é a época, né, que está todo mundo pensando aí em tirar os enfeites de Natal, organizar as coisas. Então acho que vem bem aí, bem oportuno, né, a É, gente falar. e eu dei uma introduçãozinha aqui, comentando com o pessoal a respeito do começo do ano, que eu comento sempre com o pessoal, que a questão de começar a fazer uma atividade física, de vir para a fisioterapia, eu tenho dor, mas eu não vou já, e ficar procrastinando, né? Não, aí acaba passando janeiro, acaba passando fevereiro, e continua sempre a mesma coisa, e a pessoa não vem. Na questão de organização com a casa, você vê que é por aí também, o pessoal acaba deixando sempre para o final. É, até tem uma frase que eu acho muito legal que diz que a desordem, né, ela nada mais é do que decisões adiadas. Então, quando a gente fala de procrastinação, a procrastinação ela tem muito a ver com comportamento, tem muito a ver com hábitos, né, que vão sendo desenvolvidos. Então, o hábito nada mais é do que algo que você coloca em movimento, coloca na sua rotina até que aquilo seja automático, né? Você faz sem pensar. E, e a desorganização, ela tem muito a ver com essa questão da procrastinação, né? Então é aquela coisa, é a louça que eu não vou lavar agora, daqui a pouquinho eu lavo, isso aqui tá bagunçado, daqui a pouquinho eu guardo, né? Daqui a pouquinho eu coloco no lugar. Só que esse daqui a pouco qual que é a tendência? E acumulando, até chegar num ponto que você vai ter que tomar uma atitude. Então, se você muda a sua forma de pensamento, né? Assim como você falou da atividade física. Então, se eu começo a me desafiar, me coloco em movimento, tem a ver com disciplina, né? Então, a organização é a mesma coisa. Então, eu tenho que ter essa disciplina de não deixar as coisas acumularem. Então, tem bastante a ver. E normalmente quem procrastina num setor procrastina nos outros também, né? Sim, porque tem a ver com a mente, né? Tem a ver com o pensamento, tem a ver com o comportamento. Então, os nossos comportamentos, eles têm muito a ver com a nossa forma de pensar. Então, se eu penso, hoje eu não vou porque está chovendo, né? No caso de uma atividade física. Hoje eu tô com preguiça, ou segunda-feira eu começo. Na verdade, isso é um pensamento.
né? É uma forma de pensar, um modelo mental que vai estar sendo refletido através de um comportamento. E aí isso é para tudo. Dificilmente você vai ter alguém que procrastina só numa área da vida. Né? Essa pessoa ela vai procrastinar em várias áreas aí. Então tem muito a ver com disciplina. E por que começar o ano com a casa arrumada? Então, primeiro, porque eu acho que essa época do Natal é uma época que as pessoas querem a casa mais organizada, mais bonita, né? Querem colocar os seus enfeites, as pessoas investem muito nisso. Então, é o momento em que as pessoas vão tirar as coisas que estão no armário, que ficaram guardadas o ano todo, e é a época em que as casas ficam mais bonitas, né? Os enfeites ficam mais bonitos. E também tem uma questão que o fim do ano, ele tem essa conotação de que o ano que vem vai ser diferente, vou tomar novas decisões, né? Vou tirar aqueles planos, aqueles sonhos que estavam lá atrás, agora esse ano vai ser o meu ano, a gente ouve muito isso. Sim. Só que, na verdade, já chegou ali, nem terminou janeiro, você já esqueceu a sua lista, né? Daquilo que você ia fazer. Então, a proposta dessa live é a gente pensar, já que eu vou ter que tirar todas as coisas, né, para organizar os meus enfeites de Natal, é uma época em que as pessoas recebem, né, pessoas em casa, fazem festas, almoço, confraternização, por que não pensar, repensar, né, fazer uma revisão de como é que foi o ano e aproveitar esse momento em que eu vou ter que ir lá no espaço do armário que ficou guardado as coisas o ano todo, e por que eu não faço isso, essa revisão na casa como um todo, né? Não só de tirar coisas, mas também de repensar o que eu quero realmente. Então, fazer essa revisão, que eu até coloquei aqui, eu aprendi um termo aí, há pouco tempo, que é fazer uma revisão empática. Então, o que é uma revisão empática? Quando a gente fala de empatia, está muito relacionado a como que eu me sinto em relação às outras pessoas, né? De me colocar no lugar do outro. Então, vamos ser empáticos com a gente mesmo nessa revisão, né? Como é que foi realmente o ano para a gente? Mas sem essa coisa de ficar cobrando, porque eu acho que o final do ano ele traz muito essa coisa, né? O ano que vem vai ser diferente, porque eu vou fazer isso, porque eu vou começar a dieta, porque eu vou começar Planejamentos, né? a ir na academia, né? Exatamente. E aí fica muito aquela coisa assim, esse ano não fui e desculpas, né? Esse ano que não foi, é hora de revisar, né, as coisas que eu deixei para trás, mas tem muito ou de desculpa ou de culpa. Tem essas duas coisas. Desculpa que, eu não fui porque aconteceu um monte de coisa na vida. Gente, sempre vai acontecer, né? Então, assim, tem algumas coisas que estão dentro do nosso controle, tem coisas que não estão. Mas é meio difícil a gente falar que tudo que a gente não fez foi culpa dos outros, né? Então, as desculpas são, eu não fiz porque os outros ou outras circunstâncias, outras situações que não tinham nada a ver comigo me impediram de fazer. Então, essas são as desculpas. E um outro ponto é a culpa. Eu não fiz. Porque dá tudo errado na minha vida. Porque eu não tenho jeito mesmo, né? Então, essa revisão empática é deixar essas duas coisas. Vamos olhar e ser objetivo. Objetivo. Então, vamos fazer uma revisão empática. Essa revisão vai ser o quê? O que deu certo, o que não deu. E olhar para uma projeção do futuro. O que eu quero a partir de agora? Né? Então, até para a gente poder fazer uma organização, e aí a gente vai falar que a organização ela vai envolver muitas coisas, né? E a primeira coisa de uma organização é a questão de rever o que ainda faz sentido para aquilo que a gente é agora, né? Porque na nossa casa tem toda uma história, né? De coisas que a gente tem. É todo
uma história de objetos que vão fazendo parte da nossa vida, da nossa história, que a gente vai acumulando durante os anos. E os objetos em si, eles são só objetos, né? O valor que esses objetos têm, somos nós que damos, né? Então, é tudo muito... tem essa carga afetiva, essa carga emocional. E, às vezes, aquilo que já foi de uma carga, de um valor emocional muito grande para a gente no passado, hoje já não tem mais a ver, né? Mas a gente ainda projeta algumas coisas naquele objeto e aquele objeto continua lá. Então, É o apego, né? Tem um apego. exatamente, tem um Por apego. mais que não Então, signifique nada, mas significou em algum tempo. Então eu deixo ali porque ele teve um significado. porque ele teve um valor na minha vida em algum momento da minha história. Só que assim, né? A, gente, a organização, organizar os nossos espaços, se eu não tenho um porquê, se eu não sei por que eu quero fazer essa organização, se eu não começo essa organização já com um objetivo, né? Se eu não penso no depois, a organização ela é sempre voltada para o futuro, não é voltada para o passado. Então, se eu vou organizar a minha casa sem pensar no depois, já vai ser um fracasso. Porque daqui a pouco vai virar tudo uma bagunça de novo, né? E aí vai ser aquela desculpa de falar, eu não consigo, não dá certo, é tudo bagunçado mesmo, eu não consigo me organizar, eu sou um desastre, aquelas coisas, né? E vai voltar lá na história da desculpa ou da culpa. Porque cada intenção sua que falha, você volta na desculpa, né? Falar, isso aqui não é para mim mesmo, não vou fazer. Eu não consigo, eu sou assim mesmo, enfim, né? Então, o primeiro passo é pensar o que me motiva a ter essa organização. E lembrando que organização e arrumação são coisas completamente diferentes, né? Arrumação é aquela coisa que eu vou fazer rapidinho, deixa eu deixar as coisas em ordem, porque eu vou receber uma visita. Né? Isso não quer dizer que está organizado. Aí enfiei tudo dentro do guarda-roupa, dentro do armário lá, fechei a porta, ninguém vê, tá tudo, nossa, tudo... Não, não é, né? Organização é um sistema, ele tem uma motivação, né? Então, se eu não tenho uma motivação interna e muito clara de o que eu quero com essa organização, dificilmente eu vou conseguir manter, né, essa organização. E aí, para isso, é muito importante a gente definir qual que é o nosso estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que eu tenho e que eu quero ou que eu estou buscando ter, né? Então, o estilo de vida, quando eu digo buscando ter, não é aquela coisa assim, eu vou me inspirar porque eu vi que tal pessoa é desse jeito, eu quero ser assim. Não, é o que faz sentido na minha vida, né? É o que é importante para a minha vida e quais são as coisas que eu quero, né? Qual é essa intenção daquilo que é importante para mim, para eu me sentir bem. Isso é estilo de vida, né? Então, qual que é o meu estilo de vida? Porque isso vai definir, se eu tenho muito claro qual é o meu estilo de vida, eu vou ter muito claro também quais são as coisas que fazem sentido serem mantidas na minha vida e as coisas que não fazem. E a gente vai ver que não é só de coisas que a gente está falando, né? Mas você saber o seu estilo também não é todo mundo, né? Você tem que parar e tem que pensar, né? Não é no dia a dia que você sabe. Não. Se me perguntar, por exemplo, eu não vou saber falar meu estilo. Eu vou ter que parar, pensar como que é esse... Então, eu tenho até algumas que eu anotei aqui, algumas perguntas que vão ajudar a gente a definir qual é o nosso estilo de vida, tá? Então, algumas perguntas que eu vou dizer assim, o que eu quero atingir? O que eu quero para minha vida? Então, quando a gente fala de atingir, a gente está falando de coisas que a gente quer buscar, mas não só coisas materiais, né? Aquilo que é valor para mim.
A gente está falando de valores. Então, se para mim é um valor, por exemplo, ter uma vida saudável, né? Então, estou buscando ter um estilo de vida mais saudável. Então, dentro desse estilo de vida mais saudável, eu preciso buscar coisas que sejam saudáveis. Então, por exemplo, eu quero. Não, para mim é muito importante ter uma vida saudável, mas eu me alimento mal, só como porcaria, eu durmo mal, vou dormir tarde, não, né, faço atividade física de vez em quando. Então, percebe que eu tô tem direcionando, algo que né? para mim é um valor, mas eu não estou fazendo nada daquilo. Então é incompatível, né? E Então, direciona para o meu objetivo, né? isso, por isso que eu digo, Aí então eu não vou consegue. primeiro. Aí que cai nessa procrastinação. Por quê? Porque aquilo realmente não é um valor, né? Então, eu penso que eu quero ter uma vida saudável porque tá na moda, porque todo mundo tá falando disso. Não, aí até que você fica doente, aí você é obrigado a se cuidar, né? É assim. Então, o que eu quero atingir? Qual é o objetivo que eu tenho aí na minha vida, né? Como que eu quero me sentir? O que eu estou buscando como um objetivo? Que mais? O que me motiva, né? Quais são as coisas que me motivam? Porque às vezes eu estou querendo atingir uma coisa que não é por mim. Então, o que me motiva? Quais são as coisas que eu gosto, que fazem sentido para mim, que me fazem me sentir bem, que me fazem sentir feliz, que fazem. Sabe aquela coisa quando a gente. Por exemplo, uma coisa que me motiva é viajar. Sabe aquela coisa que quando você planejar uma viagem, fazer. Aquela coisa que dá um friozinho na barriga, sabe? Quando você vai buscar alguma coisa e você fala, nossa, olha que legal. E, e aí no dia que você vai fazer aquela coisa, você nem dorme de ansiedade, mas é aquela ansiedade gostosa. Então, isso é o que te motiva, né? Toda a preparação que você tem, né? Tudo. São coisas que são do seu É. interesse, né? Então, dentro das coisas que são do seu interesse, o que faz você ser feliz? O que faz que você se sinta bem? O que te motiva? Então, isso vai ajudar a gente a entender qual que é o nosso estilo de vida. Outras perguntas, né? Como que eu quero me sentir? Então, por exemplo, eu quero ter um estilo de vida eu quero ter uma vida saudável. Então, dentro desse saudável, por que eu quero ter isso? Como que eu vou me sentir se eu tiver uma vida mais saudável? Então, eu vou colocar lá, né? Se eu deixar de ter uma vida saudável, o que vai acontecer? O que eu vou perder? E aí, a gente respondendo essas perguntas, a gente vai realmente percebendo o que é importante para mim e não, porque às vezes a gente se deixa levar, né? Então é aquilo que é importante para a família, aquilo que é importante para o marido, aquilo que é importante, né, para as pessoas com quem eu convivo e que aí eu vou fazendo dentro da minha rotina, mas eu faço pelos outros. Então é muito fácil a gente cair nessa armadilha de não saber se é realmente o que eu quero ou se eu estou fazendo isso por conta de outras pessoas. Na Né? verdade, você acaba entrando no automático, né? Você faz as coisas das outras pessoas e acaba colocando aquilo como se fosse a sua prioridade. E daí você se perde na sua prioridade real, né? Exatamente. E não é nem porque. Por cobrança, nada. Na verdade, é uma cobrança muito mais nossa do que dos outros, né? Exatamente. Coisa assim, se eu não fizer isso, eu não vou ser aceita. Se eu não fizer isso, eu vou perder o afeto do outro. Mas são coisas que estão aqui. É mais né? para ser aceita, né? Do que qualquer coisa. Sim, exatamente. Exatamente. Tomar uma aguinha aqui para hidratar, né? Importante. Que mais que a gente pode ter aqui como pergunta, né? Que vai entrar um pouco na revisão empática também e nessa definição do estilo de vida, que é o que eu venho fazendo que funciona. Ou seja, para esse estilo de vida que eu estou
concretizando, que eu estou formando, que eu estou almejando. isso, que eu estou organizando para o que está dentro da minha rotina que funciona, quais são as coisas que eu tenho feito e que contribuem, e quais são as coisas que já não fazem mais sentido, né? E aqui a gente tem que ter um olhar muito crítico mesmo para isso, né? Porque quando a gente fala de coisas que não funcionam mais, eles podem ser coisas que a gente tem em casa, né? Mas eles podem ser pensamentos, eles podem ser modelos mentais, eles podem ser sentimentos, podem ser pessoas que a gente mantém na vida, mas que não tem mais nada a ver, né? Amizades que não, né? Não Tipo, agrega mais. eu tô buscando uma vida saudável, mas os meus amigos, eles vão para balada, eles dormem tarde, eles têm uma rotina completamente diferente daquilo que eu estou buscando. Então, será que eu preciso manter ainda, né? Será que isso e parece meio frio quando a gente fala, né, dessa questão, mas é a vida, né? É a vida. São os caminhos que a gente vai tendo e são escolhas. Então, eu escolho ter fazer as coisas por mim, ou eu vou fazer as coisas para manter os outros na minha vida e correr o risco de ir lá na frente falar: ah, eu não fiz nada do que eu queria, a vida é minha, né? A único responsável pela nossa vida é a gente mesmo, Gente. né? Então, se eu escolhi continuar fazendo o que os outros querem que eu faça, é uma escolha. E aí não adianta falar que foi os outros, né? A escolha foi sua. Você escolheu. E aí você deixou de ter o seu propósito de vida, né? Você deixou aquilo que era para você ter feito em prol de alguma coisa que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver com o seu propósito, né? Só para segurar Exatamente. alguma situação. Isso. Que muitas vezes é totalmente ilusória, né? Porque as Né? pessoas não vão gostar mais ou menos de você porque você faz as coisas, enfim, né? Enfim, são escolhas. Bom, acho que quando a gente define esse estilo, né, de vida que a gente quer levar e tem respondido essas perguntas e isso vai trazer uma clareza, aí sim eu posso começar a minha organização. E aí, quando a gente fala de organização, seja agora para o final do ano, então agora no final do ano, eu acho que tem muito essa proposta de primeiro eu olhar o meu eu agora e futuro, né? Que é essa definição do estilo de vida, o que, que eu estou buscando para mim, o que, que é importante para mim, quais são os meus valores. E aí sim, agora eu vou olhar para esses objetos. Mas percebe que é diferente de eu simplesmente tirar todas as coisas, simplesmente dar uma olhada, ver isso aqui. Porque quando a gente faz esse tipo de organização, geralmente o que a gente vai ver? Ah, isso aqui tá velho, tá rasgado, isso aqui não presta mais, vou jogar fora. E aí eu continuo com as outras coisas. Então, é olhar para os nossos acúmulos, né? Para os nossos apegos. E aí, quando a gente fala de apegos, né? Tem muita gente que não gosta dessa palavra que é tralha, mas eu acho que tem bastante um peso muito forte nisso, porque a gente realmente guarda muita tralha. E a tralha não necessariamente é lixo. Tralhas são objetos que, que a gente tem, ou que a gente não usa mais, e que está lá um monte de tempo, sabe? Aquela roupa que a gente fala assim, ai, não, um dia eu vou voltar a usar, né? Um dia eu Ah, vou ela não me emagrecer serve e vou mais. caber nela de novo. Eu vou caber nela de novo, desculpa, mas quando você, né? Não estou dizendo que você não vai, mas quando isso acontecer, Já vai ser outro especialmente se você estilo for de roupa amigo, até, né? você vai ter, não quer dizer que vai ter a ver com você, então é ilusão, você vai querer outras coisas. Não, né? Então tá lá um monte de tempo, você não usa, não sabe nem como usar. Às vezes a gente compra uma roupa, nunca usou, né? E você vai achar que um dia você vai usar. Não. Então, não, né? Isso aí é tralha e você está colocando um apego naquilo lá. E mais que é tralha? Coisas que a gente não precisa mais, que já foram importantes, que a gente precisou um dia, mas que hoje eu não preciso mais.
uso mais, não tem mais a ver comigo. E coisas que não cabem mais no que eu sou hoje, coisas que já foram, né? Então, fazer esse desapego com esse olhar, né? Então, as coisas que eu não uso mais, que eu não preciso mais, que não cabem mais na minha vida, que eu olho para aquilo e já não tem mais o Tem mesmo sentido. significado, que não tem mais sentido, ou coisas que eu olho para aquilo e elas trazem uma carga emocional que não é de alegria, mas de tristeza. Às vezes a gente tem algum objeto lá que já foi importante, mas que aquilo me recorda uma coisa que não é boa, uma coisa que não é que deixa a gente desanimado, triste, lembra algo que uma situação que não foi legal. Então, por que você vai manter aquilo? Não tem razão, né? Não. E aí olhar para aqueles objetos e também entender essa coisa do acúmulo, que eu acho que ele é muito comum do ser humano, né? E aí aqui a gente está falando de acumulador no sentido de pessoas, porque tem pessoas que têm isso de Ser uma forma patológico, né? patológica. De uma forma patológica. Nós não estamos falando desse, tá? A gente está falando dessa acumulação normal que acho que todo mundo tem. Que aí aquela pessoa acumuladora, patológica, é alguém que está precisando, realmente precisa de uma ajuda profissional, É. porque, né? Mas dentro do que é, né, da maioria das pessoas, por que a gente acumula, né? Por que a gente acaba guardando tanta coisa que cabe dentro dessas categorias que a gente falou, né? De que não usa, não precisa, não cabe mais na nossa vida, traz recordações que não são legais, né? Que não vão alimentar, né, a nossa alma. Acho que assim, as escolhas que a gente faz, elas têm que estar sempre pautadas nisso. Isso me alimenta de alguma forma? Então, é um alimento que me alimenta, né? Me alimenta no sentido de trazer saúde para minha vida, trazer bem-estar. E às vezes uma porcariazinha também alimenta, né? Que é um chocolatinho, né? Alguma coisinha assim que deixa a gente feliz, sem exageros, né? E, então, coisas que nos alimentem, elas elas são bem-vindas. Coisas que deixam a gente feliz, deixam a gente motivado, deixam a gente para cima, né? E o que a gente deve evitar? Coisas que drenam a nossa energia. Então, acho que nesse desapego, é importante a gente fazer essas perguntas, né? Por que eu estou acumulando isso? Por que eu estou mantendo isso, né? Por que eu estou guardando isso? E aí tem alguns motivos que fazem com que a gente acumule. Então, que motivos são esses? Medo de faltar, né? Então, sabe aquele pensamento de escassez? Ah, não vou guardar porque e se um dia faltar? Aí eu acumulo um monte de coisa, para quê? Aí é crenças, né, que a gente traz. Hum. Às vezes se teve muita falta de alguma coisa na vida, que daí, não, depois medo de voltar naquilo que foi já. Isso, exatamente. Então eu mantenho coisas que não tem mais a ver comigo, porque eu tenho medo que falte. Ou um dia eu vou usar, né? Coisas que, um dia eu vou usar, não usei, mas um dia eu vou. Enfim, Essa, faz a gente acumular também. essa questão de um dia eu vou usar, tem um tempo assim, você fala assim, ó, eu não usei em tanto tempo, você não vai usar. Porque aí é difícil, né? Você fala assim, um dia eu vou usar. Aí só um dia eu vou usar. Aí você vai ficar, você vai no guarda-roupa, você acaba colocando tudo lá de novo, falando, não, deixa isso aqui porque um dia eu vou usar. Então, tem pessoas que falam um ano, tem pessoas que falam 6 meses. Eu penso assim, Lu, que é muito relativo. Cada um se conhece, né? Então, tipo assim, talvez um tempo assim, para mim seja, sei lá, se eu não usei em 6 meses, eu não vou mais usar. Talvez para o outro seja em 4 meses.
Então, acho que para esses objetos que a gente guarda com esse motivo, que um dia eu vou usar, qual que é uma sugestão, né? Deixa ela numa caixa, você vai colocar essas coisas lá e vai determinar uma data. Ó, 4 meses. Se eu não precisar de nada dessa caixa em 4 meses, isso sem falar, isso quando não é uma coisa sazonal, né? Por exemplo, enfeite de Natal, eu só vou usar no Natal, né? Eu só vou usar nessa época aqui, né? Novembro, dezembro, dia 6 de janeiro, que é a data que geralmente, né, no Brasil a gente guarda os enfeites de Natal, vai ficar lá na caixa até o ano que vem. Não estou falando dessas coisas que são sazonais, são de coisas que estão ali acumuladas. Então, eu vou estabelecer qual é o meu limite, qual é o meu prazo. Chegou naquele prazo, entendeu? Assim, tipo, chegou naquele prazo lá, pega a caixa e dá um destino, né? Porque eu sei que eu não vou usar. Mas eu acho que é muito cada um se colocar esse prazo, né? Cada um vai saber qual é o prazo. A Isabela falou aqui, fora que quando você guarda, você não sabe nem o que tem. É verdade isso, né? Quantas coisas que a gente tem guardadas em caixinhas, tá? Você guardou tal e ficou lá. Você nunca mais pegou aquela caixa nem para ver. Porque e aí quando você vai pegar isso para ver, aí você fala, nossa, tem isso aqui, aí eu não posso jogar fora. Como não pode, né? Você ficou um tempão. Lembrava que tinha, né? Você nem lembrava que tinha, exatamente. Então, acho que ou a gente dá significado para as coisas, ressignifica as coisas, né? Ou não tem porquê, né? Então, o que é ressignificar? Então, às vezes eu tenho lá, sei lá, coisas que eu acumulei, por exemplo, numa viagem. Estou falando de viagem porque eu estou em viagem, então a gente tem muito isso, né? Papelzinho que a gente pegou em algum lugar, né? Bilhetinho do metrô, essas coisas assim. Então, em vez de eu colocar numa caixa, por que eu não faço um caderno de viagem onde eu vou olhar aquilo lá e aquilo vai me trazer uma recordação, mas uma recordação também organizada, dentro de uma ordem, dentro de algo que vai fazer sentido, né? Então, isso que é ressignificar. Então, se um objeto que está lá é muito importante para mim, estava lá naquela caixinha perdida, por que eu não uso isso numa decoração para minha casa? Ou num acessório? Sei lá, às vezes a gente tem sei lá, um bonequinho, um objetinho ali, que de repente ele pode virar um pingente para o meu colar. Então, dá um significado diferente para aquela peça, um uso diferente para aquela peça, reciclar, né? Ressignificar as coisas também, né? Ressignificar e dar uma nova utilidade, né? Sim, porque no Feng Shui também a gente sabe que as coisas que estão paradas são energia estagnada, e energia estagnada que vai refletir na nossa vida, né? Vai refletir em alguma área da nossa vida aquela energia que vai ficar parada, que não vai. E não vai fluir. Não vai fluir, né? E o acúmulo, ele traz esse pensamento de escassez, né? Então, onde tem escassez, as coisas não prosperam. Sim. E outro motivo do porquê a gente acumula são coisas que a gente acaba ganhando de pessoas que são queridas, mas que não necessariamente nos agradou, né? Então, é aquela blusa que a gente ganhou de uma pessoa querida, mas que não tem nada a ver comigo, ou não serve, e aí você ficou meio assim de falar para a pessoa, um objeto que você ganhou, mas que não tem a ver com você, né? E que a gente meio que se obriga a ficar com aquele objeto. Então, eu penso que quando alguém nos dá um presente, esse presente ele é carregado de uma intenção, mas se não nos agrada, a gente não é obrigado a ficar com aquele objeto, né? Sim. Então, porque vai
ser mais uma coisa que vai ficar ali acumulada, uma coisa que eu estou colocando uma carga que é afetiva e que não, que poderia estar sendo usado por uma outra pessoa que ia adorar aquilo. Uma coisa que eu falo sempre é assim, ó, não gostou, pode ir lá trocar. Porque assim, a minha intenção é dar alguma coisa que a pessoa vai usar, que ela vai gostar. Vai, mesmo que seja de decoração, vai deixar lá, que vai enfeitar, tal, alguma coisa. Às vezes não é do gosto, que a gente não conhece Sim. bem. Então, assim, se não é do gosto, vai, eu fico feliz se você for lá e trocar por alguma coisa que é do seu gosto, que você vai utilizar. É muito melhor do que dar uma coisa que era do Sim, meu gosto, que você não vai utilizar. perfeito. É isso aí. E aí o outro se sente na obrigação de ficar com aquilo porque ganhou teve um carinho. Sim, mas o, o carinho, o gesto de carinho, ele já está ali presente. Esse já é o que valeu, entendeu? Não é o objeto em si, mas é a intenção que se colocou naquele presente. Então, já valeu, né? Já valeu, Sim. já, já valeu, né? Então, é isso. Agora, sim, quando a gente percebe, faz essa análise do porquê que a gente está acumulando, é por medo de faltar, é porque eu estou pensando que um dia eu vou usar, ou é porque eu ganhei e aquilo eu coloquei um significado emocional naquilo? Qual é o meu motivo? Quando a gente percebe esse motivo, isso leva a gente à próxima etapa, que é o desapegar, né? E no desapegar, a gente vai falar de coisas que são materiais, coisas que a gente tem, e isso tudo está sem deixar de lado o nosso objetivo, que foi o lado do estilo de vida que a gente já fez lá no começo. Olhei o estilo de vida, eu comecei a me observar, tá vendo que essa revisão toda, ela vai entrar em tudo isso, ela vai entrar no o que que é a minha vida hoje, para onde eu quero ir, ela vai me fazer eu olhar para os meus modelos mentais e o meu comportamento nessa coisa dos acúmulos, entender qual o motivo que me faz acumular, e aí agora eu vou olhar para as coisas. E aí esse olhar para as coisas, né, esses acúmulos, eles estão nos bens materiais, nas coisas que a gente vai acumulando em casa, ele está nos nossos arquivos digitais, quanta coisa que a gente tem acumulado, celular, computador, arquivos que estão lá há anos, 1000 fotos que a gente tira, e quando é que você vai olhar aquilo lá de novo, Isso né? daí hoje eu já tenho o hábito de chegar em casa, olhar e já eliminar algumas fotografias, que eu tiro várias fotografias iguais ou bem parecidas, e parar e olhar. Não, essa aqui é a que foi melhor de todas, então eu vou segurar essa. Porque senão um Ah, tera não vai tem que... num tapa. Não, vai, então, e aí você, E acho que né, essa o celular vai sai embora. uma nuvem para armazenar todas as fotos que a gente tira hoje. Que hoje é muito fácil fazer uma foto, né? Então, Sim, e aí, deixa eu tirar outra para ver qual que fica melhor, mas eu nunca vou olhar qual que fica melhor, e aí vai e daí ficando vai acumulado. ficando guardado, Exatamente. né? Isso. Coisas também, né? Então a gente falou de coisas materiais, coisas digitais, pensamentos, que modelos mentais eu ainda estou colocando na minha vida e que já não tem mais sentido. Então, que frase, aqui nessa questão dos modelos mentais, é a gente observar quais são as frases que a gente sempre fala, né? Então, começa a observar o que eu sempre falo. Essas frases, elas são frases que vão me levar para frente, que elas me motivam, ou são frases que me depreciam, que me deixam para baixo? Né? Então, tipo, eu não tenho jeito mesmo. Eu sou eu sou um zero à Ah, esquerda. eu sou desorganizada mesmo, é assim Eu sou mesmo. desorganizada Eu não mesmo. É desse jeito consigo. mesmo. Eu não consigo. Começa a anotar essas frases e começa dentro da terapia cognitiva comportamental, tem
um exercício que é sobre as crenças, né? Então, começa a questionar esse pensamento que você tem. Ah, eu não tenho jeito mesmo. Mas isso é verdade? Aonde que está? Me coloca quais são situações reais que mostram que você não tem jeito mesmo, né? Sim. Eu não consigo, não vou conseguir, isso não é para mim. Fala, eu sou uma fraude, eu sou nada dá certo mesmo. Coloca, me fala situações que vão dizer que isso é verdade, porque aí você já vai desarmar. A maioria das vezes você não vai conseguir encontrar, né? Coisas que justifiquem isso. Então aí você vai, é claro que isso é todo um processo, né? E aí você vai, aos poucos, mudando esse modelo mental, substituindo por outras frases, tá? Se eu tentar, eu vou conseguir, Eu né? falo muito aqui com as minhas pacientes, quando elas falam, eu não consigo, eu falo assim, vamos melhorar essa frase? Eu ainda não consigo. Mas aí você se visualiza já fazendo aquilo, porque aí você já está trabalhando o seu mental, né? Em prol de uma ação. Isso. E aí percebe que eu também estou desapegando de modelos mentais que não me colaboram, não trazem mais nada para mim, e estou ressignificando isso, tô colocando de uma outra maneira, de uma forma que isso vai, sim, a favor do meu objetivo, Objetivo. né? Porque esses pensamentos, na verdade, eles são sabotadores, Total. né? Eles estão contribuindo aí com a minha própria sabotagem. Coisas para fazer, também a gente acumula. Eu tenho isso para fazer, aquilo outro, um monte de coisa para fazer. Mas será que é você mesmo que tem que fazer tudo isso? Essas coisas que você está dizendo que você tem que fazer, elas são coisas que são importantes ou elas estão ali, sei lá por quê? Porque você não conseguiu organizar uma rotina, porque você Perdeu vai muito tempo buscando nas redes tudo para. sociais, que você está. Mas tem isso, mas também tem muito que é assim, deixa que eu faço. Porque Pode você deixar que eu faço. passou na frente, né? Não delegou. Exatamente, porque você passou na frente. Isso. E às vezes são coisas que não são da sua responsabilidade. Você quer fazer, sei lá, para agradar o outro, e aí você faz o outro perder a chance de aprender uma coisa nova, de fazer alguma coisa por ele mesmo, né? Então, para essas coisas que eu tenho que fazer, muitas vezes elas ficam aqui, né, martelando. Aí você tá ali, sei lá, tá fazendo o almoço, e você tá pensando, daqui a pouco tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você vai fazer um outro negócio, você tá ali, ali, ali. E aí você nunca tá presente naquilo que você tá fazendo no momento, porque a sua cabeça tá lá pensando em mil coisas que você precisa fazer e resolver para você e para os outros, Mas é uma né? forma controladora que você tem, né? Porque você tem que estar no controle de tudo, né? E por que você tem que estar no controle de tudo? Porque as pessoas não podem, você não pode incluir as pessoas nesse controle também, né? E aí uma forma da gente desapegar desses pensamentos é a gente fazer uma lista. Tira da sua cabeça e coloca numa lista. Tudo que você acha que você tem que fazer, você escreve lá. E aí você vai olhar para isso e vai dizer a você quais categoriza essas coisas, né? Então há coisas que são, por exemplo, coisas, sei lá, pagamentos que eu preciso fazer, que são na minha rotina, só eu posso fazer, que estão na minha responsabilidade, coisas relacionadas ao trabalho, coisas relacionadas a, sei lá, rotinas, né? Tipo, rotina de atividade física, rotina de coisas que você realmente precisa fazer e coisas que não são da sua responsabilidade, mas que você assumiu para fazer por outra pessoa. Quando você faz essa categorização, você começa a ter um pouco mais de clareza do, do, das coisas que você colocou na sua lista do que tem que ser feito. E aí você vai organizar isso. Dessas coisas, quais são realmente minha responsabilidade que eu preciso fazer? Quais são as outras que eu posso dizer para as outras pessoas? Olha, isso aqui é com você, você que vai fazer. E qual é a prioridade de cada uma dessas coisas? A conta vai vencer hoje, né? E são
sei lá, 5 horas da tarde, é isso que você vai fazer, você vai pagar essa conta. Porque amanhã você já vai pagar a multa, já vai dar o BO, já vai dar dor de cabeça. Então, isso é prioridade. Agendar uma consulta, já, né? Você vai saber qual que é a sua necessidade ali. E aí você vai poder priorizar. Isso eu faço hoje, isso aqui eu posso fazer amanhã, isso aqui eu posso fazer semana que vem. E uma vez que você colocou isso de uma forma clara, acabou. A semana que vem eu vou pôr na agenda no celular, na agenda física, como que você se organiza aí e vai estar ali e você vai pensar nisso na hora que tem que ser pensado, né? Então, a gente organiza essas coisas também. Coisas que a gente acumula também, sentimento, principalmente ressentimento, né? Então, sabe, porque o outro me fez tal coisa, não sei, em 2015 aconteceu tal coisa, e aí eu fico remoendo aquele negócio, e ressentimento, mágoa, né? Esse tipo de sentimento é você tomar o veneno e querer que o outro sofra, né? Que o outro, que o outro pague aí. Então, rever, né? Por que eu tenho esses sentimentos? Será que eu preciso de uma ajuda profissional para me livrar disso? Mas não ficar procrastinando, né? Porque é mais uma forma de procrastinar. E muitas vezes você fica remoendo, o problema não era nem com você, né? A pessoa que te encontrou na frente, você falou de um jeito para você e tal, e aí você fica, não, o que será que eu fiz? Colocando mil e culpas, mil coisas assim. E assim, Lu, a gente aprender que tem coisas que não estão no nosso controle, né? O que a gente pode controlar é como a gente É se o nosso sente, ato, né? nem como a gente se sente, né? Mas o que eu alimento naquilo que eu me sinto, né? E, e uma coisa real, né? Que às vezes o outro fez e não era com a gente, como você falou, mas às vezes o outro fez de propósito mesmo, porque, enfim, né? Só que as coisas que as pessoas fazem não é nossa responsabilidade. Sim. E também não é nossa. Não é nosso, não tem nada a ver com a gente. É dar para o outro o que é do outro. E tem a Se a ver outra com pessoa a dessa gente, forma, bem, tchau, adeus, né? Não serve para estar na sua vida. o E que aí a tem a ver gente com a entra no. gente é como eu reajo, né? Com aquilo. Exatamente, exatamente. Tal pessoa fez isso, fez uma coisa, fez uma trairagem, não esperava isso da pessoa. Beleza, ela não tem que estar mais na sua vida. É isso. Isso também é escolha, né? As pessoas ficam lá remoendo, remoendo. E aí a gente entra na questão dos acúmulos de relacionamento. O que ainda faz sentido na nossa vida e o que não faz mais, né? Quem são as pessoas que fazem sentido de estar na nossa vida, que se importam, que você se importa com a pessoa se importa com você, que são pessoas que fazem você crescer, né? Ou aquelas pessoas que. Uma pessoa que está na sua vida que só está te criticando, que não. Por Que que não você tem que acrescenta. continuar sendo amiga dessa pessoa? Né? Não. Então. E aí a gente entra na organização, né? Porque até agora a gente só falou de desapego. É. Desapego, gente, os desapegos de, de pensamento, de sentimento, é deixar aí mesmo. Acabou, ressignifiquei. Relacionamento, mesma coisa. Não preciso sair brigando com todo mundo, né? Mas a própria vida é natural, né? Tem até aí tinha uma, uma estatística aí que dizia que a cada 5 anos a gente renova, sei lá, 25% das pessoas que estavam na nossa vida há 5 anos já não estão mais, né? Porque cada um vai seguindo o seu Tudo muda, caminho, tem enfim, ciclos, né? tudo, Cada um vai. exatamente, tudo tem ciclos, tudo tem ciclos. E esse é mais um motivo para você fazer as coisas por você mesmo, né? E não pelos outros. Fazer as coisas que realmente fazem sentido para você. E agora, as coisas materiais, aquilo que eu desapeguei, eu vou dar um destino para isso.
né? Então, tem coisas que são lixo, tem coisas que são lixo orgânico, tem coisas que são lixo reciclável, né? E aí cabe essa consciência, né? De, de Cada um no seu setor, né? exatamente. Tem coisas que podem ser doadas, e aí o doar são coisas em bom estado, né? Nada de doar coisa, peça rasgada, tênis furado no dedão, né? Não, isso aí não serve para você que está Não rasgado, serve para o outro né? também. Não serve para o outro também, né? Pelo amor de Deus. Posso vender. Então, agora, final do ano, é um ótimo motivo, né? Porque tem muita instituição fazendo bazar, né? Então, peças que estão em bom estado. E assim, por favor, né, gente? Eu vou doar roupa, lava a roupa antes, né? Doa ela em bom estado, bonitinho, né? Não aquelas coisas catinguentas. Exatamente. É, lava aquilo, faz com carinho, com gosto, né? É, coisas que a gente tem, às vezes a gente tem coisas em casa que a gente nunca usou. Faz aí uma cesta, faz uma coisa bonita, você pode dar aquilo lá de presente para alguém, né? Você pode vender e aí ainda faz uma rendinha aí, né? Extra. Então, veja, né, aí dentro dessas coisas que vão ser desapegadas, então é uma época ótima para isso, né? Então, para tanta gente, né, que pode se beneficiar daquilo que você não está usando, ou que nunca usou e que está ali na sua casa, reciclar, né? Então, reciclar no sentido não do lixo reciclável, mas às vezes eu tenho alguma coisa que eu posso, que está lá em casa, que está lá parada, e que de repente eu posso dar uma nova vida para aquilo, né? Ressignificar. Então, transformar aquilo num novo uso. E aí, então, fazer uma reforminha, um móvel lá, né? A Lu é especialista nisso, porque Adoro, claro. ela adora fazer, ressignificar peças que já, já não tem mais sentido na vida de outras pessoas, que de repente você ressignifica e aquilo fica lindo, fica muito legal, né? E tem um valor muito grande. Então, aquilo que era lixo, né, acaba sendo uma peça que vai ter uma nova vida, que vai trazer uma alegria aí, né? Ou para a gente mesmo, ou para as pessoas que vivem com a gente, ou para outra pessoa se a gente quiser presenciar. E aí, aí a organização é só das coisas que realmente fazem sentido. Então, aquela coisa de que eu preciso de mais espaço, não. Primeiro, antes de saber se eu preciso de mais espaço, eu preciso olhar para essas coisas que eu tenho e ver se elas ainda fazem sentido na minha vida ou não. Geralmente, o que a gente precisa é desapegar. Né? E aí eu vou organizar. O organizar é ter um espaço para aquelas coisas, né? Um espaço pré-definido. Quando eu tenho um espaço pré-definido, seja um armário, seja um organizador, seja etiquetando, né? Colocando ali o nome do que aquilo vai. Então eu sei que se eu usei, aquilo vai para a casinha, né? Vai para aquele lugarzinho que eu já defini. Isso é criar um sistema de organização. Né? Não é simplesmente vou deixar aqui, vamos fechar a porta aqui, eu coloco aqui na gaveta, e aí cada hora eu não sei, eu coloco em algum lugar, né? Então é ter um lugarzinho onde você vai colocar as chaves quando você chegar na sua casa, e aí você evita aquela coisa de onde eu pus a chave, né? Porque você tem ali um lugarzinho. E colocar isso na rotina, de voltar as coisas naquele lugar, porque você já definiu, já está ali, então fica fácil, você pegou aquela coisa e volta no lugar. Ele já tem ali o lugarzinho correto, né? Para voltar aquele objeto. Sim. E definir os locais, guardar. Se eu moro com mais pessoas, envolver essas pessoas tanto no desapego quanto na organização. Né? Então, quem tem filho pequeno, então, né, criança em casa, às vezes tem muito brinquedo, né? Porque acaba acumulando muito brinquedo, perdendo muito brinquedo. Mas é uma ótima época, né? Chama as crianças falam, olha, tem mais crianças que vão querer brincar, quais são os brinquedos que vocês não querem mais, que vocês não brincam mais? E já ir trazendo essa consciência, né? De
do valor das coisas, né? Do que realmente faz sentido, do que não é mais importante para mim, dá para uma outra pessoa utilizar, envolver as pessoas, né? Porque senão a gente tem acúmulos, geralmente é isso que acontece, né? Ter acúmulos numa pessoa só aquela pessoa está Ficar pensando em tudo, sobrecarregada, né? exatamente, e os demais, né? Então, ali. E daí a pessoa entra em estresse e a família tá tudo lá de boa. Ah, não sei por que que você tá em estresse, né? Na verdade, a Exatamente, pessoa que não soube exatamente. delegar também, né? Então, É, se e, você colocar a família inteira para trabalhar junto nessa questão, tanto da organização como do manter, né? é, e tem uma. Me lembrou agora que dentro da. Que na Dinamarca, eles usam um termo para falar dessa coisa da casa aconchegante, né? Dos momentos, né, de aconchego, que eles usam uma palavra que é hygge, algo assim, que é para definir esses momentos, né, aconchegantes, tanto de espaços aconchegantes dentro de casa, quanto de situações. E uma das questões que eles colocam é que se tem uma pessoa na casa que não está curtindo, né, a situação, não está curtindo aquele momento, ou porque ela está sobrecarregada, porque ela está tendo que fazer as coisas enquanto todo mundo está se divertindo, então isso não é aconchego, isso não é uma situação que está legal. Todo mundo tem que estar legal. Então, para isso é o quê? É compartilhar. Né? Então, vamos preparar uma refeição, vamos todo mundo junto. Depois tem que deixar arrumar, né? Depois da refeição, vamos todo mundo lavar, cada um lava, te enxuga, tu guarda. Então, ter essa, esse pensamento mais de coletividade, né? De que não é sobrecarregar, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar curtindo, todo mundo tem que estar bem. A casa é responsabilidade de todos, não é só de um, né? Exatamente, exatamente. É responsabilidade de todos. Você mora ali, você tem que se alimentar, não tem? Também é responsabilidade sua preparar os alimentos, também é responsabilidade sua manter as coisas em ordem. Então, é essa divisão de tarefas, que tem que ser natural, né? E ter uma rotina, né? De manter essas coisas organizadas. Então, não é só definir espaços, né? Mas também manter a minha rotina dessa organização. Então, nem que seja 15 minutos de manhã, 15 minutos antes de dormir, que eu vou recolhendo coisas que ficaram, porque a casa, ela é movimento, né? Então, coisas que ficaram fora de lugar, vamos lá, 15 minutos de cada um da casa fazendo isso, de pegando coisas e voltando nos lugares corretos, fica muito mais fácil de manter. Né? A gente não entra naquela procrastinação lá do começo que a gente falou que a desordem é atitudes que a gente adiou, né? Eu acho que o nosso tempo está bem. Quer finalizar? Assim, né? Acho que e aí para a questão, né, do Natal, do final do ano, acho que é importante essa questão do inovar, né? Então a gente pega muito esse modelo mais, né, europeu, mais do hemisfério norte, né, de árvore de Natal com enfeites que não são nem da realidade do Brasil, né? Que neve, nem tem neve, né? Então, por que não ressignificar objetos que a gente já tem e que de repente eles estão ali parados e fazer um enfeite criativo, inovador, né? Que tenha a ver com a nossa rotina? Por que não pedir para cada um da casa de repente fazer um desenho, um objeto, trazer alguma coisa e colocar ali naquele enfeite, né? Ressignificando aquela coisa do Natal, que esse que é o mais importante, né? Mais importante do que os modelos, né, de enfeites aí que todo mundo acaba usando,
fazer aquilo que tem significado para as pessoas que convivem ali naquela casa, né? Cada um pede para as crianças fazerem alguma coisa para colocar ali na árvore de Natal, né? Para colocar ali na oficina, brincar com os nossos sentidos, né? Então é um cheiro, é uma música, uma luz diferente, né? São texturas e principalmente curtir, né? Ser feliz dentro da casa que a gente mora, né? Que a gente tem ali no ambiente onde a gente está. É trazer essa felicidade, né? Trazer essa alegria, não ficar tão presa A estigma sim, de poderes, né? exatamente. A organização é importante, sim, mas vamos ser felizes com esse movimento da casa, né? Que a casa seja festa, no sentido de que as pessoas estejam bem, elas gostem de estar ali, que a gente valorize as nossas convivências, e acho que é isso, ser feliz. Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer por mais essa live juntas, agradecer a presença de todos e já fica um convite aí para a gente fazer uma próxima live do preparativo mesmo, né, pro que a gente deseja para o próximo ano. Sei que tem uns mapas aí, tem umas coisas sim. Que dá para a gente ir trabalhando nesse tema. Podemos sim. Agradeço ao pessoal que está aí, o pessoal que vai assistir depois também, né? Isso. É isso. Então, gratidão a todos. Até uma próxima. Boa noite.